Olá, seja bem-vinda a mais um Café Hipnótico, trazendo um pouquinho de café e um pouquinho de autoconhecimento. Na semana passada eu não finalizei o conteúdo incrível que eu estava passando para você aqui. E agora a gente vai continuar. Fica ligada por aqui que vai ter muita informação super importante para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Vamos lá! Primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é sobre uma parte que a gente ensina muito dentro da hipnose, que é para você começar a ter um entendimento sobre como a mente funciona. A gente traz uma metáfora que é uma metáfora de um iceberg. Sabe aquele iceberg, né, que tem só a pontinha em cima lá e aquela imensidão gigante lá dentro? A gente usa essa ideia do iceberg para explicar como a mente funciona, onde no topo desse iceberg, lá na parte visível, né, é em torno ali de 5, 10% que está visível. Essa parte é a nossa parte consciente, é a nossa consciência, a nossa parte racional, nossa parte lógica, tá? É nessa parte que está. Quando você pondera as coisas, né, você está usando a sua lógica, tá? Por que que eu como demais, né? Por que que eu como demais? Eu como porque eu não tenho controle. Tá? Isso é a parte lógica, justificando o que não é lógico, o que é emocional, porque você come através das emoções, né? Então, come demais, eu digo através das emoções. Então, o que acontece? Essa parte profunda, essa parte que não está visível, que é implícita que a gente fala, porque a parte explícita é a parte consciente, a parte que a gente vê, é o que a gente percebe, e a parte que a gente não percebe, que está lá nessas profundezas, é a parte implícita. Essa parte implícita é onde estão todos os teus aprendizados de vida. Onde estão as tuas crenças, né? As tuas crenças limitantes, as tuas crenças e que te empoderam também, as crenças boas, né? Coisas que você acredita, os teus valores, né? Os teus comportamentos padrões, tudo aquilo que você aprendeu com a vida tá lá nessas profundezas que você não consegue perceber, né? Um bom exemplo disso é, imagine, né, que você está escrevendo num papel agora, tá? E aí eu digo para você assim, ó, escreva a cadeira. Aí você vai lá e escreve, cadeira. Nesse momento que você escreveu cadeira no papel, você sabe como você escreveu isso? Sim, eu peguei a minha mão e fui escrevendo. Mas você sabe como você sabe escrever aquilo? Porque você pega uma pessoa que tem uma linguagem diferente, que ela não fala português, ela não vai conseguir escrever cadeira, né? Talvez ela não consiga. Mas como é que você consegue escrever cadeira, colocando bem certinho cada letra, né? Como é que você consegue fazer isso? Sem pensar ainda, porque você nem precisa pensar, é só sair escrevendo. Tão simples, porque é um comportamento aprendido. Você aprendeu isso. Você sabe como você aprendeu? Na escola e tal. Mas foi através da repetição. Foram muitas vezes que você fez. Então, a nossa mente, ela aprende por repetição, né, que é você fazer diversas vezes aquilo, né, ou você aprende através de imprint. Imprint é o quê? É um forte impacto emocional que te causa um aprendizado instantâneo. É na hora você aprende aquilo, né? Pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Vou dar um exemplo aqui, é um imprint. Como poderia fazer um imprint aqui no estúdio? Por exemplo, imagina, eu estou chegando aqui para gravar e aí o Cadu aqui, ele vai lá e me dá um susto, mas um susto enorme, assim, me dá um susto quando eu entro. Olha só, o que acontece naquele momento que ele me dá um sustão? Eu dou um pulo para trás e todas as vezes que eu vir de novo, eu vou abrir a porta todo, igual a gente fala no sul, ressabiado. Vou ficar assim, ó. Será que ele não tá me esperando ali de novo? Porque eu aprendi. Foi aprendido aquele comportamento. Talvez eu nem faça isso de ficar olhando, mas começa a me dar uma aceleração, começa a suar frio, começa a me dar alguma sensação visceral, hormonal e muscular no momento em que eu vou entrar na sala. Então isso acontece diversas vezes, com várias situações durante a nossa vida. A gente vai aprendendo coisas através de experiências que a gente vai vivendo, através de repetições, ou simplesmente através de um impacto emocional. A pessoa que não consegue dirigir. Teve uma menina lá em São Paulo que eu fiz hipnose com ela na hora, estava dando um curso de emagrecimento, e essa menina, ela começou a dirigir e
ela estava chegando, era a dona da clínica que estava lá, né, nesse curso que eu estava ministrando, a dona da clínica estava aprendendo sobre hipnose no emagrecimento e ela trouxe uma funcionária junto. E essa funcionária, aconteceu que ela morava muito longe da clínica e ela estava lá no curso, porque já tinham pago, né, a ida, tudo, só que ela talvez ia sair da empresa até. Ela ia sair da empresa porque ela estava com trauma de direção, estava muito complicado ela conseguir, fobia de direção ela estava. Ela estava com uma complicação muito grande para ir trabalhar, tinha que alguém ficar levando ela, uma função, era muito longe. E ela tinha carro, ela podia dirigir o carro e ir até lá, mas aconteceu que ela começou a aprender a dirigir, né, foi fazer a carteira, e aí ela aprendeu, tirou a carteira e acabou que ela teve um susto muito grande dirigindo. Não lembro exatamente de como é que foi a situação, mas eu sei que ela bateu o carro num poste lá na frente de casa, parece que foi uma coisa assim. E aí, naquele momento, não foi no momento exato que se criou a situação, mas ao longo dos dias, ela falando a respeito daquilo, né, o círculo das pessoas ao redor talvez falando assim, mas como é que tu conseguiu fazer um negócio desse? Não acredito que tu fez isso. Nossa, vou tirar esse carro de ti. Esse tipo de coisa que vai criando trauma. Às vezes a gente acha que é uma cena específica que aconteceu o trauma. É o abuso que fez a pessoa ter o trauma. Não é só o abuso. É as situações que vão acontecendo depois do abuso, que é como ela lida com a situação que aconteceu através da visão dos outros sobre aquilo. Então, os traumas, as fobias acontecem através do caso que aconteceu, da cena, e do meio social que vai influenciando a visão dela sobre o ocorrido, né? Então, nesse caso, o que acontece? Ó, essa pessoa ela teve esse impacto emocional naquele momento, teve um impacto, teve aquela situação que gera, né, um desconforto nela, ponto de fazer ela parar de dirigir? Não. A ponto de fazer ela sentir uma emoção muito forte, ela sentiu um medo muito grande naquele momento. Mas aí depois foram acontecendo coisas que foram fazendo a mente dela fugir da ideia de dirigir. E aí, acontece que toda vez que ela tinha que entrar no carro, começava a ter uma reação muito grande, o coração disparava, suava frio, a garganta incomodando, dor de barriga. Por quê? Por que acontece a dor de barriga? A ansiedade ela vai agindo de diversas formas no nosso corpo para nos gerar energia, para fuga, luta ou paralisar ou congelar, né? Então essa energia vai começar a acontecer no corpo para a pessoa fugir, bater em retirada, sair correndo, largar correndo. E para ela poder sair dali, para ela fugir, o corpo começa a reagir sozinho. Então não é algo consciente, não é algo racional, simplesmente sente. E aí o corpo dela começava a sentir essa reação. Essa questão de dor de barriga. Por que acontece a dor de barriga? Né? Se você for ver, analisando a humanidade, nós somos animais também. Né? E entendendo isso, que nós também somos animais, nós reagimos como os animais sobre as coisas. Né? E essa questão de sentir a dor de barriga é por quê? Porque imagina, lá no tempo das savanas africanas, né? Porque a humanidade veio de lá, das savanas africanas. E lá naquele tempo, imagina um leão ou um tigre dentes de sabre, com os dentes desse tamanho, assim, aparece na frente de uma pessoa. O que ela faz? Ela vai ter todas as reações no corpo de fuga, luta ou paralisação. Ou ela congela para passar despercebida, ou ela simplesmente desmaia, né, para ser mordida pelo animal e não sentir dor. Esse é o intuito do desmaio, por isso que muitas pessoas desmaiam quando estão com medo extremo. E aí, ou ela tem uma reação de luta, por exemplo, ela recebe muita energia, que é a circulação sanguínea, porque o coração está bombeando sangue para você receber energia nas pernas e nos braços, né, no corpo, para você ter a reação. Por que a pele fica pálida também do rosto? Porque daí sai a circulação sanguínea de onde não precisa e vai para os lugares que precisa. E aí, naquele momento, você vai ter uma reação sobre aquele... Você não, porque você não está nas savanas africanas, mas naquela época ele teria uma reação sobre luta, por exemplo, que recebeu toda aquela energia, o coração disparou e ele vai estar com uma lança na mão, joga no animal, alguma coisa assim, e aí ele vai tentar fugir, por exemplo, né? Em outra situação, ele vai fugir. Quando ele foge, acontece essa dor de barriga para quê? Para você soltar o que está preso no intestino, para aquele animal não se sentir atraído
em comer a pessoa. É isso aí mesmo que acontece, né? E acontecia, né? E até acontece hoje em dia também, né? Há algumas situações aí que você consegue ver acontecendo no mundo, claro que não é nem perto, né? Mas os nossos monstros, os nossos bichos que tentam nos matar são outros hoje, né? E uma sensação de um boleto, por exemplo, só a sensação de você ter um boleto que tá ali, ó, vencendo e você não tem as condições necessárias para arcar com aquele custo, acontece que causa a mesma sensação como se fosse um monstro querendo te pegar, é um bicho querendo te abocanhar, né? E aí, assim, ó, gente, o que acontece? A sensação que ela tinha era essa sensação ruim na barriga, era a sensação de tremedeira mesmo, né? É tudo isso, todas essas reações que acontecem no corpo quando a gente está ansioso. Então ela não conseguia entrar no carro. Ela queria entrar no carro, ela queria dirigir, mas ela não conseguia, ela não tinha forma nenhuma dela conseguir entrar no carro mais. Tinha dado essa fobia muito grande. E aí eu fiz o atendimento dela na hora, né? Eu, digamos, trouxe o autoconhecimento através da hipnose. Eu fiz ela se entender melhor, entender esse padrão, né? Usei algumas técnicas de hipnose com ela naquele momento, né? Foi no meio do curso mesmo, porque eu fazia muito isso, né? De pegar alguém ali com alguma coisa, chamar e fazer o atendimento na frente de todo mundo mesmo, assim, né? Quando a pessoa se sentia à vontade com isso. E aí foi muito engraçado que ela voltou, ela era de São Paulo. Aí a gente estava em São Paulo mesmo, né? E aí ela voltou para a cidade dela e saiu dirigindo depois. E aí, durante esse processo de hipnose que eu fiz com ela, o que eu fiz? Eu fiz ela imaginar que ela estava dirigindo o carro, né? E dentro do carro que ela estava dirigindo, ela ligava música, né? E ouvia, se sentia bem ouvindo a música, se sentia calma, relaxada, né? Colocava essas afirmações positivas com ela. E aí acontece a tal da reprogramação mental. Você reprograma aquela ideia, né? E ela voltou dirigindo, tranquilamente dirigindo, né? Conseguiu enfrentar esse medo e venceu isso. Isso aí que foi incrível. E é muito legal que na hora você já percebe a pessoa tendo a mudança, né? Consegue pensar em dirigir agora? Não consigo. Aí faz o processo. Consegue pensar em dirigir agora? Sim. É tranquilo pra ti? Sim. Uhum. Aí você vê já a mudança só do mindset, né? Então, assim, ó, voltando a essa questão subconsciente, né, e consciente, né, do iceberg. Então, assim, ó, lá naquela profundeza toda, tá todos os teus padrões, tudo aquilo que você aprendeu, toda a tua história tá lá dentro, né? Então, há muitos padrões de comportamento que você faz hoje que você nem percebe. Na verdade, a maior parte do tempo, você não percebe o que você tá fazendo, você só faz. Simplesmente faz. Um exemplo disso é eu falando aqui sobre hipnose no emagrecimento. Eu falei tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes sobre isso que eu não preciso pensar, não preciso raciocinar para falar, simplesmente vai saindo. É a mesma coisa que você no seu trabalho. No início, você ficava toda errada fazendo as coisas lá, né? Você ia fazer uma coisa ou outra aqui, mas não conseguia fazer muito bem, tinha que pedir ajuda para os outros até, e automatizando o comportamento através da repetição. Quantas e quantas e quantas vezes você foi fazendo até se tornar padrão, até você conseguir fazer automaticamente, nem precisa pensar mais para fazer, só faz. E aí, olha só, como funcionam as nossas decisões no dia a dia. A gente não tá, digamos assim, não é a gente que decide de forma consciente aquela parte de cima lá do iceberg. Não é a gente que decide cada reação que a gente vai ter sobre cada situação da vida, cada decisão que a gente vai tomar, não é a parte consciente que decide. A parte consciente, essa parte de cima do iceberg, essa parte que explica as coisas, do porquê faz cada coisa, essa parte, ela simplesmente justifica o porquê a gente tomou uma decisão que não é lógica. Todas as nossas decisões são emocionais. Olha só que interessante isso. Todas as nossas decisões são emocionais. Quando a gente vai tomar uma decisão sobre qualquer coisa, a sua mente, ela vai fazer uma leitura de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, às vezes que você tomou aquela decisão e os padrões que você vem repetindo. E você vai pensar a mesma coisa, você vai agir da mesma forma que você agiu outras vezes. Que a tua mente vai fazer essa decisão e você vai fazer, simplesmente. Não, mas às vezes eu vou lá e penso e faço diferente. Por quê? Porque dentro de você já tem esse recurso.
Se você não costuma fazer isso, se você não costuma fazer diferente, é muito mais difícil de você tomar uma decisão diferente do que você já vem tomando, né? Um grande exemplo disso é quantas pessoas tentam emagrecer e não conseguem. Não conseguem se manter focadas, porque já tiveram essa decisão muitas vezes, muitas vezes. E aí entra uma outra questão da decisão que eu quero falar mais com vocês mais para frente. Mas então essa é a ideia, ó, só para a gente embasar o conhecimento aqui, é assim, ó, parte de cima é a mente consciente, que representa 5 a 10% da nossa mente, né, que justifica o porquê a gente faz as coisas. Ela não toma decisão, ela justifica, né? E justifica tudo aquilo o que está lá no subconsciente, que a gente está tomando a decisão sem saber o porquê que a gente está tomando a decisão, mas a gente está tomando, a gente está fazendo, porque é um impulso emocional que faz a gente fazer isso, tá? Então, assim, ó, a busca pela satisfação ilusória, porque é uma ilusão você buscar a satisfação em um doce ou buscar a satisfação na comida. Verdadeiramente, isso é uma ilusão, porque você está buscando no imediatismo a solução para um problema seu que vai piorar depois, se você acabar tomando essa decisão de sair do trabalho estressante, e se dar ao luxo de comer alguma coisa que vai te prejudicar. Se você fizer isso com muita frequência, se você fizer isso várias vezes, vai acontecer que você vai tornar um padrão isso, e vai ser muito difícil de você conseguir voltar atrás. Então, voltando nessa questão aí do trabalho, você tem o trabalho estressante, aquilo te machuca de certa forma, porque dá esse conflito emocional, e aí você vai e extrapola na comida. Mas não é só trabalho. Não é só no trabalho que a gente acaba tendo estresse, a gente acaba tendo conflitos emocionais. Pensa bem, uma pessoa que ela está em um relacionamento, de certa forma, abusivo, às vezes, ou não, ou simplesmente ela não se sente feliz naquele relacionamento, ela não se sente bem naquele relacionamento. Ela, sei lá, ela tem uma visão diferente que a outra pessoa, ela quer fazer coisas diferentes que aquela outra pessoa, né? Ela quer sair, por exemplo, ela quer se divertir e tal, ela quer viajar, conhecer o mundo, mas o marido, por exemplo, ele não quer saber de nada, ele não quer fazer nada, ele tá, sei lá, tá triste com a vida, quer viver a vidinha de sempre, mas a pessoa não quer mais isso para a vida, ela não se sente bem com isso. Ou simplesmente há suspeitas, né? Você suspeita da índole, do caráter da pessoa também, mas continua no relacionamento. Ou houve uma traição muito forte, houve alguma situação no passado, mas você foi lá e perdoou por causa do meio social. O que vão pensar de mim se eu ser solteira? O que vão pensar de mim? Ah, mas a família, nossa, minha família ama ele, como é que eu vou continuar? Como é que eu vou largar ele? Não tem como largar se minha família ama ele, né? Então, você fica naquela pressão de continuar naquele relacionamento, e aí, o que acontece? Você começa a entrar em um conflito emocional, porque uma parte sua quer e outra parte não quer. Aí entra esse conflito, que você começa a se sentir mal e mal e mal cada vez mais por causa disso, né? Desse conflito emocional. E aí busca satisfação de outra forma, busca satisfação na comida, busca satisfação em compras, busca satisfação, às vezes, não somente em comida. Às vezes é em comida e compras, é em jogo, é em diversas formas, né? São vários tipos de vícios que você pode vir a adquirir por causa dessa busca pela satisfação, né? Então, você consegue perceber que essas buscas, elas têm alguma conexão com o que você viveu já, com o que você vive. Um exemplo disso, uma pessoa que ela nunca teve capacidade de compra, ela nunca teve capacidade de compra na infância, ela teve uma infância muito, muito conturbada, uma infância pobre, né? E aí, essa compulsão que ela busca, talvez ela busque uma compulsão por compras, porque agora ela pode fazer isso. E aí ela se sente mal por outras coisas da vida e ela busca satisfação nas compras, que é algo que gera uma emoção positiva nela. O álcool, por exemplo, né? Qual é a história dela? Qual é a história de vida dela com o álcool? Será que alguém próximo dela usava dessa artimanha, digamos assim, para conseguir se sentir bem? Fazia isso, tinha esse padrão? Então talvez ela venha a buscar com o mesmo padrão, né? Então, você percebe que o vício ele se conecta de certa forma com a história da pessoa, de algo que está lá no subconsciente, tá bom? Então, assim, ó, seguindo aqui, outra coisa, não é somente um estresse do ambiente que pode te causar um conflito emocional,
o estresse diário, aquela coisa que você vem a ter uma situação ruim ali de estar no trabalho é ruim, estar no relacionamento é ruim, não necessariamente. Essa busca pela satisfação, ela pode vir abafando uma dor emocional de algo que aconteceu faz tempo. Por exemplo, né, eu trabalhei muito com o luto, né, eu atendi muitas pessoas, eu atendi em um cemitério parque, lá em Novo Hamburgo, atendi muitas pessoas com luto. Então, foi lá que eu comecei a me desenvolver, essa parte mais terapeuta, assim, né, e lá que eu descobri, não foi lá que eu descobri a hipnose, mas eu descobri com o intuito de ajudar pessoas com luto, né, foi assim que eu comecei, né, nesse processo. E aí acontece que eu vivenciei muitas histórias, né? Então, teve uma cliente que foi muito legal que eu atendi, né? Que ela tinha perdido a mãe dela. E aí, ela perdeu a mãe dela, mas fazia anos e anos e anos que ela tinha perdido a mãe. E aí ela me procurou para ajudar ela e eu fiz o processo de hipnose, contando para você aqui como é que é mais ou menos o processo. É muito mais complexo, mas eu vou passar para você aqui mais ou menos a ideia, né? Eu faço a pessoa ter uma despedida, porque às vezes ela não conseguiu se despedir direito da pessoa que partiu, então eu vou lá e ajudo a pessoa nesse processo a conseguir aceitar, porque o luto, ele há fases, né? Ele tem 5 fases, o luto. Então a pessoa, ela entra primeiro em um processo de negação, ela nega, não, aquilo não é verdade, aquilo não aconteceu, não vou acreditar, não estou acreditando que isso está acontecendo, né? Ela entra nesse processo aí de negação, né? Depois ela começa a ter raiva, ela tem muita raiva, começa a ficar com muita raiva. Aí depois de ter raiva, ela começa a entrar em um processo de barganha. O barganha é negociar, mas Deus, se eu for uma pessoa melhor, você traz o fulano de volta, traz a fulana de volta, né? Começa essa negociação, né? E aí depois disso entra em uma tristeza profunda. Aí a 4ª fase é uma tristeza que beira a depressão ou até a depressão mesmo, né? Mas a pessoa fica extremamente deprimida, fica mal com isso, né? E aí, por último, é a aceitação, que é aceitar faz a pessoa, digamos que, trabalhar o luto, né? A gente chama, no processo, de elaborar o luto. A pessoa consegue elaborar o luto quando ela chega na fase final, que é a fase de aceitar que aquilo aconteceu, aceitar que ela partiu, que... E aí, nesse processo, eu ajudava a pessoa, né, a conseguir ter uma conversa com esse ente querido, essa pessoa que partiu, né, a pessoa ter uma conversa, essa conversa, a pessoa diz, né, a pessoa que partiu falava com ela dizendo assim, olha, minha missão foi cumprida aqui na Terra, eu fiz tudo o que eu podia já ajudei as pessoas com isso e aquilo, né, fazia uma conversa, e dependendo do perfil da pessoa, né, eu tocava conversa diferente. Então, a pessoa se despedia dela, né, e aí falava tudo que ela precisava falar, porque às vezes estava presa, várias coisas ali, várias informações que ela queria ter falado para a pessoa, ela não falou, né? E aí fica preso aquilo, daí ela solta e fala tudo, ou briga às vezes com a pessoa, né? Porque às vezes é necessário, se ela está presa na parte da raiva, tem gente que passa direto, né? Que aceita direto o luto, né? Acontece isso, né? Pessoas que acabam passando direto, vou dar um exemplo, assim, a pessoa ela perdeu o marido e ela aceitou porque o marido talvez, né, não era uma boa pessoa, ou talvez era uma boa pessoa, mas ela já veio trabalhando essa ideia antes, ou talvez ela aprendeu com a vida a conseguir lidar melhor com essa situação, né, e aí ela consegue elaborar o luto muito mais rápido, não passa pelas fases, vai direto na aceitação, só que ir direto na aceitação, o que acontece? As pessoas ao redor não aceitam isso. Como assim? Teu marido morreu e tu não tá sofrendo? Como? Como isso? Né? E aí fica aquela pressão e a pessoa sofre só porque ela tem que sofrer, né? Então acontece isso. Então nesse processo eu fazia a pessoa imaginar, né, que ela está se despedindo da pessoa, né, um diálogo bem profundo, depois imaginar a pessoa indo para longe, subindo aos céus, né, ficando mais distante, também fazia a pessoa conversar com a pessoa aos pés do caixão da pessoa também, que era algo bem intenso, era a parte mais forte, assim, né, e acabava que eu absorvia muito disso também, né, acabava doendo muito em mim também, né, e muitas vezes indo para casa mal, tendo que chorar para tirar, né, isso, chorar no banho lá para conseguir tirar essa emoção, essa carga ruim, né, porque acaba que a gente absorve, né, e
Aí, por isso que eu brinco, né? Que terapeuta é tudo doido. Então, assim, ó, gente, nesse processo a pessoa conseguia se libertar mesmo. E essa cliente aí que foi incrível, assim, né? O que aconteceu com ela, a gente fez esse processo, ela se sentiu muito mais leve. Ela chegou, assim, pra eu atender ela, ela tava assim, ó. Ela tava com os ombros assim, ó. Ela tava mal, 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 mal. Aí passou uma semana, mais ou menos depois, tava eu andando de carro, né? Com a minha esposa, e daí andando de carro e tal, e daí nisso a gente olhou assim, deu, olha minha cliente ali, eu falei, né? Tava ela, gente, vocês não vão acreditar, ela tava assim, ó, com as compras na mão, e era uma mulher que tava triste, eu vi ela mais do que uma vez, né? Eu vi ela várias vezes, e ela tava triste, mas triste ela tava. Essa mulher tava com as compras na mão, andando na rua bem assim, ó. Bem assim ela tava andando. E eu disse, nossa, olha só que incrível, né? E aquilo foi uma das coisas que marcaram muito, assim, é uma coisa que marcou muito pra mim entrar mais, né, nesse processo da hipnose e ir mais a fundo nisso, ajudar mais pessoas com isso, porque realmente essa transformação foi incrível. Pra quem tá só ouvindo, ela tava radiante, ela caminhava assim, ó, ela caminhava com uma felicidade incrível, ela tava muito feliz, ela tava muito bem, ela tava assim, ó, transmitindo aquela luz, sabe? Era incrível. Então, assim, ó, o luto ele pode, se ele não for elaborado, ele pode vir a te causar uma dor emocional que, se você fica negligenciando ela, comendo para evitar ela, tendo prazeres imediatos para fugir dessa dor, é como se você pegasse aquela bola do Kiko, sabe a bola do Kiko, aquela grandona? Você pega ela e mergulha na piscina e tenta sufocar ela dentro da piscina, só que uma hora você vai ter que soltar ela. Quando você soltar, ela vai voar na sua cara. É tipo isso, uma emoção que você suprime ela, que você acaba engolindo ela, engolindo, engolindo. Uma hora ela vai arrebentar, uma hora ela vai vir em você e vai dar na sua cara. Isso é uma coisa certa. Mas se ela não vem através de somente sensações, né, no seu corpo, que você venha a deprimir, a uma depressão, a uma ansiedade tão grande a nível de síndrome do pânico, ou ansiedade generalizada, se ela não vir desse jeito, ela pode vir a criar uma doença no seu corpo, se há fatores que vão acabar ajudando nesse processo, né? Que é, por exemplo, a pessoa ela não se alimenta bem, come embutidos direto, coisas que causam câncer, né? Ou ela fica comendo besteira o tempo inteiro, né? Esses conservantes, essas coisas, né? E ela não se exercita, nunca caminha, não faz nada, tem uma predisposição genética, e aí tem essa dor emocional, aí é só o start para a pessoa vir a desenvolver uma doença física, pode vir a acontecer isso. E aí, né, sem falar nas compulsões, né, compulsão por comida, compulsão por compras, compulsão por jogo, compulsão por sexo, né, há vários tipos de compulsões que a pessoa pode vir a desenvolver. Então, assim, ó, são várias situações que podem fazer a pessoa buscar a satisfação de alguma forma, né? Se você for ver até a questão do status, nossa, eu queria estar em um grupo específico, mas eu não consigo estar lá, né? Eu não consigo me encaixar nesse grupo, né? Porque, por exemplo, eu quero entrar no grupo dos meus amigos lá que estão super bem sucedidos, mas eu não consigo entrar naquele grupo, não consigo porque eu não tenho capacidade financeira para isso. Isso pode vir a também desenvolver uma busca por satisfação de outra forma, se você não atingir dessa maneira. Por isso é tão importante o autoconhecimento. É você se conhecer, é saber o que é que você busca, o que é importante para você. Tá? E sem contar na nossa autoestima, que vai debilitando com isso, né? Então, assim, ó, como ter mais satisfação pela vida? Olha que legal isso, ó. Ó, identificar o que te deixa insatisfeita com autoconhecimento, que é super importante, né? Você vai identificar o que te deixa insatisfeita com o autoconhecimento. Como identificar isso, afinal? Perceba em que momento que você se sente mal. Quando em que parte do dia que você se sente assim? É todo dia? Em que momento específico? Quando é que acontece isso? Né? Ó, vou dar um exemplo de uma outra pessoa que eu atendi. Essa pessoa, ela estava com sobrepeso, ela estava em um processo de emagrecimento já, né? Ela estava fazendo um programa o programa que eu ajudei a desenvolver, né? Ela estava fazendo o programa de emagrecimento, estava lá na busca, estava lá querendo emagrecer e tal, mas ela estava estagnada, ela não estava conseguindo. Ela era lá de Caxias do Sul.
E aí acontece que aí me chamaram para atender, a dona da clínica me chamou, disse, Edu, por favor, atende ela, porque ela não tá conseguindo sair do peso dela, tá estagnado, tá ruim a situação aqui. E aí eu fui lá, fui atender ela. E aí nesse processo de entendimento dos gatilhos que fazem ela buscar satisfação de outra forma, eu fui entendendo. Olha só as perguntas que eu fui fazendo, né? Em que momento que você acaba extrapolando e comendo demais? De noite. É certo que é de noite, tá? Mas é toda noite? Não, não é toda noite. Tá, mas tem algum padrão? Existe, ó, percebam os padrões, percebam, porque a resposta está nos padrões. Há algum padrão, há alguma coisa que acontece sempre nas determinadas noites que você come demais? Sim, são as noites que eu tô sozinha. Olha só, você tá sozinha de noite. E isso é em casa ou quando você sai pra fazer alguma coisa e tal? Não, é em casa, sozinha à noite, tá? Fui identificando, olha só, vai afunilando a ideia. Tá, então eu identifiquei que era sozinha à noite. Aí o que eu fiz com ela? Eu disse assim, ó, tá, agora eu quero que você lembre daquele momento, né? Lembre do momento que você tá sozinha em casa. Tá, lembrei. Sozinha em casa de noite. Tá, beleza. Aquele momento em que você tá sentindo que você precisa comer alguma coisa, que você precisa ir lá, ó, e dar aquela extrapolada. O que você sente no seu corpo naquele momento? O que eu sinto naquele momento. Aí ela ficou assim, ó. Eu sinto um vazio. Onde é que esse vazio tá? Aqui assim, ó, no meio do meu peito. É como se tivesse um buraco aqui, ela falou. Interessante. Aí eu fiz ela sentir mais forte aquele vazio. Ó, sente mais forte agora esse vazio, esse buraco. Sente mais forte isso que você tá sentindo. Aí ela, tá, tô sentindo. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ela em hipnose, fiz uma indução com ela. Indução é como se fosse uma moeda em que você vira para o outro lado, que é o lado o lado da coroa, por exemplo, é onde você está experienciando o mundo ao seu redor e o cara é o seu lado interno. E aí a indução é mais ou menos isso, é você virar essa moeda, né? E eu ajudei ela a entrar nesse processo de concentração de si mesmo, porque o que é hipnose, gente? Hipnose é concentração, hipnose é foco e concentração. É você conseguir mergulhar dentro de si mesmo ou mesma, né? E você conseguir canalizar tudo em uma ideia. Em vez de você ficar pensando em uma turbulência de ideias, você foca em uma ideia só. Isso é hipnose, né? Foco e concentração. É um estado de plena atenção. E nesse momento, eu fiz ela sentir esse foco, essa atenção em si mesma, né? Se voltar para si mesma, sentir aquela emoção mais forte ainda. Eu disse, agora sente mais forte isso ainda. Ela sentia aquele vazio. Aí eu fiz uma regressão com ela. O que é a regressão? Eu disse pra ela, ó, agora eu vou começar uma contagem até 10. Quando eu chegar no 10, você vai ir pro primeiro momento que isso aconteceu na sua vida, que você sentiu essa emoção, tá? Aí eu fui lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Daí eu pergunto pra pessoa, tá dentro ou fora? Tá dentro ou fora? Aí a pessoa diz assim, não, eu tô fora. Aí ela começou a me contar que ela tava, resumindo aqui, ela contou que ela tava perdida num parque de diversões. Ela tava lá dentro do parque de diversões e ela se perdeu da mãe dela. E ela não conseguia achar a mãe dela, tiveram que chamar no microfone a mãe dela. E lá no microfone, daí anunciaram e ela conseguiu achar a mãe. Foi aquela situação isolada que aconteceu isso com ela, que fez ela criar esse vazio? Não foi. Foram coisas que foram acontecendo depois de mesma valência, coisas semelhantes que fizeram ela se sentir da mesma forma. Coisas que fizeram ela se sentir da mesma forma. Como, por exemplo, ela estava lá na escola. Lá na escola, a professora foi lá e tirou ela de um grupo. Não, tu não vai ficar nesse grupo, tu vai ficar no outro grupo. Ela se sentiu excluída, rejeitada, sozinha, abandonada. Naquele momento que ela sentiu isso, aí o que acontece? Ela vai reforçar aquilo que ela sente. E aí criou esse padrão. Então, todas as vezes que ela sentia isso, ela tinha necessidade de comer, de se satisfazer de alguma forma, tá bom? Então, essa busca pela satisfação, ela esconde uma dor. Então você tem que perceber que dor é essa, de onde ela vem, que momento que ela aparece, onde ela está, né? O que vem me perturbando? Perceba, o que vem me perturbando? Será que é todas as vezes que eu vou para o trabalho e volto eu me sinto assim? Será que é quando eu faço isso? Será que é quando eu faço aquilo? Tá? Olha só, outra pergunta aqui. Para onde eu não estou querendo olhar? Isso é legal, essa pergunta aqui eu adoro. Para onde eu não estou querendo olhar? Tem
uma terapia que se chama barras de Axis, né? Não estou indicando as barras de Axis, né? Porque eu gosto bastante da parte de perguntas, né? Mas a parte de perguntas é fantástica, é muito bom. Mas o que acontece, ó, na parte de perguntas, que é perguntas baseadas em programação neurolinguística, é uma ideia muito semelhante, né? E nessas perguntas, tem uma pergunta que é muito legal de você se fazer. O que está certo sobre isso que eu não tenha percebido? Se pergunte isso. O que está certo sobre isso que eu não tenha percebido? Essa pergunta vai te fazer ter um insight em algum momento do que é que está acontecendo, tá? Para onde eu não estou querendo olhar, o que me impede de largar o que me machuca. Olha só, porque às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é alguma outra situação que você não está querendo largar. E aí o que me impede de largar isso? O que me impede de largar? Aí começa a refletir, tá? Há algo que eu não faço mais que é importante pra mim? Pô, daqui a pouco você praticava algum tipo de luta. Nossa, eu fazia luta, eu adorava. Ou eu fazia dança e adorava. Eu desenhava antigamente, isso era muito bom pra mim. Eu não faço mais. Eu viajava antes e agora eu não viajo mais. Perceba que essas coisas que você fazia com frequência te deixava bem e você não tá fazendo mais, isso pode estar te prejudicando de alguma forma, né? Então, ó, qual decisão não tomei que está me perturbando? Olha só, qual decisão que eu não tomei que está me perturbando? Essa aqui é muito legal para você entender se há alguma decisão que está gastando energia mental de você, porque você pode estar gastando uma puta energia mental e nem percebe, né? Como é que está gastando essa energia mental, afinal? Imagina só, você está vivendo a sua vida, tomando as suas decisões, porque a vida é decisões, né? A gente fica tomando decisão o tempo inteiro. E aí você lá, tá fazendo as suas coisas só que na sua mente tem algo que vive passando na sua mente e você não sabe como resolver, ou você não quer resolver, você tenta negligenciar, né? Você tenta esconder, não aceitar. E aquilo vem na sua cabeça e você... E aí vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Aquilo fica tomando uma puta energia mental de você e você nem percebe isso. Por exemplo, você tá vivendo um relacionamento tóxico, né? Tem o marido incomodando, ciumento demais, azucrinando a sua ideia. E ele incomodando, e você vai vivendo a vida, só que aquilo fica passando na sua cabeça. E a sua mente, ela não guarda tanta informação assim, né? Essa parte de guardar as informações é como se fosse uma memória RAM do computador. Ela tem um determinado X número que ela aguenta, e se ultrapassar aquilo, começa a dar pau. Aí imagina, você tá lá com o computador aberto, com um monte de programas abertos. Você tá lá, com o Word aberto, você tá com o Excel aberto, você tá com o navegador aberto, você tá com o Premiere aberto, você tá com o Illustrator aberto, você tá com um monte de aplicativos, programas abertos no teu computador. O que vai acontecer uma hora? Ele vai começar a dar pau, ele vai começar a ficar lento, ele vai começar a travar, e a sua mente é a mesma coisa. Se você não fechar essas abas, tomando as decisões que você precisa, você nunca vai conseguir ter um processo de emagrecimento saudável, porque você vai ter sempre aquela perturbação que vai te causar ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de futuro, você fica pensando nos possíveis pontos de risco das situações do futuro. O que pode dar errado? Ativado pelo medo isso. E aí você vai sentir cada vez mais essa emoção, porque aquilo está na sua cabeça, aquilo vem, e aquilo começa, depois de um tempo, se você não resolve, é como se fosse um foco de luz. Imagina um refletor bem forte. Aquela luz fica ali, ó. No início ela não te incomoda, mas depois de um tempo ela começa a queimar a sua retina. De tanto tempo que ela fica ali, ó, em cima de você. E você nem percebe ela, você vai vivendo a vida, mas aquilo tá te incomodando de uma forma muito chata. E aí você vai vivendo a vida com aquela decisão que você não tomou. Então, se você tem uma decisão pendente, tome essa decisão, resolva isso. Se tem essa decisão pendente, resolva aquilo que vem passando na sua mente. E outra coisa, às vezes a decisão é de emagrecer. E se você não tomou essa decisão de perder peso, de emagrecer, você não vai conseguir emagrecer, ou você vai emagrecer e vai voltar a ganhar peso novamente. Você vai ganhar peso novamente,
porque você não tomou a decisão. Precisa tomar a decisão. Ó, agora eu decido que eu estou no processo de emagrecimento, porque senão uma parte sua quer emagrecer e a outra parte não quer. A outra parte quer ficar levando a vida do mesmo jeito, reforçando tudo aquilo que foi aprendido no passado. E aí entra, né, esse cisalhamento, que é as cargas opostas da borrachinha lá que eu mencionei. Quando você fica esticando, que é um lado que é uma coisa, outro lado que é a outra, começa a dar um atrito. Esse atrito que é o que vai te causar uma emoção ruim, vai te causar uma sensação ruim no seu corpo, né? Eu espero que você tenha gostado desse conhecimento que eu passei para você hoje aqui, e eu quero continuar essa aula na semana que vem. Quero continuar esse episódio na semana que vem. Se você gostou desse conteúdo que eu passei, deixa um comentário aí que eu vou ficar bem feliz de receber esse seu comentário, né? E espero que esse conhecimento aí faça bastante efeito positivo na sua vida, que te ajude nesse processo de emagrecimento. Semana que vem a gente continua com esse aulão, tá bom? Então tá, gente. Um abraço, até o próximo episódio.